Meu filho tá com febre, doutor Júlio. O que eu faço com ele? 3 aspectos. Primeiro, vou falar para você hoje, mamãe. O que é febre? Por que ela ocorre? E o que eu faço com ela? Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado. Todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina. 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Então vamos lá. A febre nada mais é do que um sinal de alarme. É um sinal de que nosso organismo está nos avisando. É como se fosse o guarda noturno. Foi invadido o cercado da empresa por alguma coisa. Alguém pulou a cerca lá do outro lado, em algum canto desse prédio aqui, que é um prédio enorme, um prédio grande. Mesmo a criança é um prédio grande pela superfície corporal que ela possui. Se você foi agredido ou invadido por uma determinada substância, e aí o mais comum são os vírus, bactérias e fungos, principalmente vírus, o nosso organismo reconhece, nosso sistema de defesa vai lá, gruda naquele vírus, e essa junção, essa briga pequena local, dessa junção liberam substâncias que ficam circulando no sangue e que sim vão lá no centro, no tronco encefálico, onde nós temos o centro de controle da temperatura corporal, e avisam, produz mais calor aí porque eu tô na batalha, eu preciso matar aquele vírus lá embaixo, que tá lá no dedão do pé ou que tá no intestino, e eu preciso mobilizar mais células para isso. E a temperatura sobe, porque com a temperatura alta o organismo mobiliza mais substâncias, células que possam combater essa infecção. Imagina que se você tem um cano com fluxo de sangue, por exemplo, basicamente circula sangue no meio dessa artéria, dessa veia, e aquelas células mais encostadinhas na parede, elas vão andando, mas de forma mais lenta. Quando você tem febre, você mobiliza a todo vapor, todo mundo vai para o trabalho. Tipo assim, a febre tocou o alarme na empresa. Pode ser de incêndio, pode ser um alarme de assalto. Vai todo mundo, com o calor da situação, se mexer para combater o vírus. Tá? Então, na verdade, o princípio da febre é essa mobilização de urgência do sistema imune para combater aquela infecção. Então, o mecanismo de febre, de uma forma mais grosseira, esse é o princípio. Logicamente que a gente sabe que tem bactérias e vírus que liberam substâncias antes dessa guerra acontecer e também poderia desencadear a febre. Mas, basicamente, você entende que a febre trabalha para você. Bem pelo contrário, as mães entram em pânico, lógico, e depois eu vou dizer por quê, mas ela está nos avisando, se nós não tivéssemos febre, por exemplo, você vai pegar a criança lá no final com uma meningite, já que não tem mais cura, uma pneumonia. Então, a febre é um alarme que trabalha para a gente e basta a gente ter atenção para tentar perceber o que está acontecendo. Então essa febre nos avisou que está lá com 37,5, 38. Aliás, qual que é febre? O que é oficialmente febre? Isso é uma discussão muito ampla, tá? Mas na prática, e isso aí serve para todos, febre a gente considera acima de 37,2. Na verdade, febrícula até 37,8. A febre mesmo considerável, 37,8 até 38,5. E acima de 38,5, alguns autores 39, considera febre alta, tá certo? Só para tentar dividir, mas na verdade, 36,9, 37, tu já sabe que essa criança já está começando a sendo invadida em alguma parte do corpinho dela por um vírus ou por uma bactéria, basicamente. E aí, uma vez que essa temperatura subiu, o padrão de febre, o grau de altura e o tempo de duração dela nos dão uma pista muito boa em relação do fator etiológico dessa febre. Por exemplo, a criança tem lá uma febre 38,5, mais uma diarreia, mais uma dor abdominal. É possível que seja gastroenterite. Uma febre alta, mais uma tosse produtiva, mais uma gemência. Opa, pode ser pneumonia. Ou seja, então a febre mais algum sintoma nos dão uma certa diretriz de como investigar.
O que eu quero que as mães entendam é que não precisa se assustar com toda a febre, né? Antigamente se dava chazinho em casa, se levava benzer e aí passava do ponto, né? O cara chegava lá com a meningite grave já. Isso também não precisa ser assim. Agora também não precisa correr no primeiro pico febril. Medica para febre, observa, e aí vale uma dica legal, não dê remédio para febre sem febre, tá? Tem muita gente que faz assim, tá com febre, vou dar ibuprofeno de 8 em 8 horas por 3 dias, para a febre não voltar. Ou seja, não é a febre o teu problema, a febre não é uma doença, é um sintoma. Você tem que medicar para febre se tiver febre, e aí observar os outros sinais de alarme para decidir o momento de levar essa criança para o médico ou não. Quase que 75% das vezes a criança mata o vírus ou a bactéria sozinho e não precisa mais nada. Aquele pico febril passou em 24, 48 horas. Eu tenho, para mim e passo para as mães, como limite máximo para você tolerar febre, 72 horas. Mas 72 horas. Por exemplo, começou a febre segunda-feira às 4 da tarde. Terça, da 24, quarta, quinta às 4 da tarde, 72. Sexta-feira ainda está com febre, né? Principalmente se for um padrão de febre alto, eu preciso procurar ajuda para ver qual é o fator etiológico, o que está acontecendo com o meu filho, tá? Então, não tenha medo da febre, ela serve de alarme para você. Tente respeitar esse não dar medicamento se não tiver febre. Isso é uma medida errada se você fizer isso, porque você está mascarando o quadro e depois ele chega mais grave para você, tá certo? E a febre que tem que ter medo, que a grande maioria das mães, é aquela febre que sobe muito rápido. Então tu mediu a criança, estava meio resfriadinha, começou agora há pouco meio enjoadinha, tá 37, daqui meia hora tá 39,5. Se ela tiver numa faixa etária mais ou menos entre 9 meses e 3 anos, a chance de fazer uma convulsão febril é muito forte. Convulsão febril nada mais é, quem já viu, é terrível, né? A mãe perde as forças da perna só de assistir, seu filho perdendo a consciência e se torcendo, se puxando todo, por temperatura ter subido de forma muito rápida. Eu digo que é como se fosse um recurso de defesa da natureza. O cérebrozinho faz um tilt, como se fosse desligar a chave geral, para aquela temperatura parar de subir, para o centro de controle de temperatura, parar de produzir calor e dar uma zerada e essa criança tentar normalizar. É um recurso da natureza. Logicamente que não é bom de ver, não é legal, e se for prolongado, ele faz lesão cerebral. Muito comum, eu diria que até 20 a 25% das crianças, de todas as crianças, em algum momento da vida vão ter convulsão, entre 9 meses e 3 anos. Então, para mim, na prática, esse é o período crítico para você ficar de olho na temperatura. Temos 3 antitérmicos básicos aí na linha de frente, que todo mundo conhece, dipirona, paracetamol e ibuprofeno, que a gente pode fazer um rodíziozinho se necessário. Mas não medique se não tiver febre. Mas qual é a temperatura que eu devo medicar? 37,8 para cima. Abaixo disso, você consegue, conforme a faixa etária da criança, dar um banho, deixar ela peladinha, tirar a roupa, deixar mais à vontade, um ambiente arejado, ela costuma baixar a temperatura sem precisar medicar. Agora, tá com 38,5 para frente persistentemente, a gente chama de febre alta, existe uma chance bem boa de quase 70% de ser uma bactéria. E basicamente o que diferencia bactéria e vírus? O vírus é um organismo intracelular em que o nosso organismo consegue matar mais fácil. Esses vírus respiratórios, e tem um monte de vírus aí, de todos os tipos e marcas. E a bactéria não. A bactéria já forma colônias de bactérias, formando secreção, ou pus, que a gente chama na garganta, uma amigdalite, no ouvido, uma otite, no cérebro, uma meningite, no pulmão, uma pneumonia. Então a bactéria, quando atinge a criança, passa dessas 72 horas e tem mais sinais de gravidade, ela precisa de tratamento, precisa de investigação, exames adequados, o seu bom médico que vai avaliar, e aí sim um antibiótico adequado e acompanhamento rigoroso dessa criança por 15 dias. Então fica a dica para vocês, não tenham medo da febre, a febre é seu aliado e ela vai lhe ajudar e ela que vai dizer para você se o teu filho está sendo invadido ou agredido por alguma coisa. Lembrar que meu filho sempre tem febre e é muito alta. Isso é bom. Significa que o sistema imune dele é ótimo. Os guardinhas lá daquele cercado que eu falei da empresa estão atentos o tempo todo. Qualquer mínima invasão ele faz febre alta. Está avisando, amanhã eu tô com febre alta, vamos procurar o que está acontecendo. Beleza? Dias saudáveis com Júlio Dias.